Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem como título: A inveja mata. E isso não é apenas uma forma lúdica de falar, ela de fato mata. A inveja mata. Tanto mata quem sente a inveja, como pode matar aquele que é alvo da inveja. O nosso texto base, claro, né? O desenho ali, a imagem já dá a dica de quem nós vamos tomar como base, embora tenha muitas histórias na Bíblia que nós poderíamos tomar como base, mas nós vamos falar da história de Caim e Abel. O texto está em Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Gênesis 4, do 1 ao 12, você pode acompanhar a leitura aí na tela junto comigo. E lembrando, usem a imaginação. Imagina a cena. E conheceu Adão a Eva. Mas eles não se conheciam? Esse conhecer aqui é de ter relação sexual. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mas a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Guarda isso na sua memória. Dois irmãos, ambos filhos de Adão e Eva. Um se tornou agricultor e o outro se tornou pastor de ovelhas. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias, ou seja, depois de um tempo, que Caim trouxe do fruto da terra, era óbvio porque ele era agricultor, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Atente para isso. Caim trouxe do fruto da terra, Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. O que são primogênitos? São as primeiras crias. E da sua gordura. Ou seja, ele trouxe o animal, matou o animal. E atentou o Senhor, atentou significa, Deus deu atenção. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Grava isso que a gente vai precisar mais na frente. Observe, Deus não prestou atenção só na oferta. Primeiro ele prestou atenção no ofertante. Atentou o Senhor para Abel e consequentemente para a sua oferta. O texto continua. Mas para Caim, olha só, o ofertante, e para sua oferta não atentou. Deus não deu atenção. Irou-se Caim fortemente, não é qualquer ira, e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou com o semblante abatido. E o Senhor disse a Caim, Deus percebeu, Deus sabia o que estava acontecendo no coração de Caim. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Abri só um parênteses aqui. Aqui está claro que Caim tinha um problema que se dividia em duas partes. Ele tinha o problema da ira e ele tinha um problema do semblante caído. E o que é esse semblante caído? Era um semblante de tristeza, de amargura, causado pelo quê? Pela inveja. Versículo 7. Se bem fizeres, Deus está dizendo para ele, ou seja, se tivesse feito bem feito, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, ou seja, se não fez direito, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deveis dominar. Sobre quem? Sobre o desejo do pecado que está sobre você. Você deveria dominar esse desejo. Não deixar que as suas ações sejam guiadas pelos seus desejos. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. Ele armou uma emboscada. E sucedeu que, estando eles no campo, o campo era o território de quem? De Caim, porque Abel era no pasto ou no curral. O campo aqui é uma referência do lugar onde se plantava.
Não sei qual foi a conversa que Caim jogou para Abel, mas talvez é só as vozes da minha cabeça dizendo, mas talvez Caim chega para Abel e pede até ajuda dele. Vamos me ajudar lá na lavoura, lá no campo, tem um serviço lá que eu preciso da sua ajuda. Ele inventou alguma história, ele convenceu Abel a ir com ele no lugar de trabalho dele. Estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Eis aqui o primeiro homicídio da história humana, a primeira morte também, não só o primeiro homicídio, a primeira morte. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ora, Deus não sabe onde está Abel? Claro que sabe. Do mesmo jeito que ele sabia onde estava Adão, quando ele chega depois de Adão ter pecado, Adão e Eva ter pecado no jardim, ele diz: Adão, onde estás? Deus está dando a oportunidade de Caim aqui confessar o pecado, dizer a verdade, dizer: Senhor, eu concordo com o Senhor, eu matei meu irmão, eu estou errado. Então Deus chega e diz assim: onde está teu irmão Abel? Ele disse: não sei. Mentiu. Sou eu guardador do meu irmão? Sou eu por acaso o responsável do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? O que é que você fez, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus sabia, claro que Deus sabia. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca, a terra abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E a consequência dessa maldição é: quando lavrares a terra, ou seja, quando você for plantar, não te dará mais a sua força, a terra não vai te dar todo o vigor da sua força, e fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos nesse lugar. Obrigado, Deus, pelo momento agora dedicado a ouvirmos a tua palavra. Tem misericórdia de mim, Deus, e me usa como instrumento. E apesar de mim, Deus, fala com cada pessoa que está nesse culto agora, ou aqui, ou assistindo, ou vai assistir depois. Que a tua palavra penetre no íntimo do coração, faça transformar o nosso caráter e as nossas ações. Fala conosco, Deus, nós dedicamos esse tempo ao Senhor e pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso professor nessa noite. Nós oramos assim e pela fé já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então veja, a consequência é que no final Deus amaldiçoa Caim, mas a maldição de Caim está ligada diretamente à terra, ao trabalho dele. Observe que essa também foi a maldição dada a Adão. Diz: do suor do teu rosto colherás, e a terra agora vai produzir espinhos, cardos e espinhos. Gente, a coisa só vai piorando. Lá no jardim não existia espinhos, não existia carrapicho. Sabe, carrapicho não tinha no jardim. Não existia, a terra não produzia espinhos, nem cardos, nem coisas ruins. E ela era fértil, sabe, era muito mais fértil, era facinho plantar. Mas veio o pecado e Deus diz: por tua causa, Adão, a terra foi amaldiçoada, e agora com o suor do teu rosto, agora você vai ter que penar para tirar o alimento da terra. As coisas já estavam difíceis, porque Caim era agricultor e trabalhava numa terra que já havia sido amaldiçoada por causa do pecado do pai dele. Mas agora Caim peca, faz algo grave, e Deus diz: você, Caim, é amaldiçoado desde a terra. E enquanto a maldição que veio sobre o pai dele veio sobre todos nós, porque ele representava toda a humanidade, sobre Caim não, veio só sobre ele. E você, como agricultor, agora vai ser muito mais difícil tirar o sustento, porque a terra não vai dar a você todo o vigor dela. Ou seja, Deus estava dizendo: a maldição que está vindo sobre você é sobre o seu trabalho, é sobre o seu meio de sustento. Além de você se tornar um fugitivo, ter que sair da casa dos seus pais e andar vagando pela terra. Caim matou Abel porque invejou a comunhão dele com Deus. Caim mata o irmão Abel por perceber que este recebia a atenção
lembra? Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ele inveja Abel porque esse recebia a atenção e a aprovação de Deus, enquanto ele não. A inveja, queridos, está diretamente ligado à cobiça. Cobiçar é desejar o que é de outra pessoa. Não se trata apenas de querer algo igual, mas de querer o que é do outro. E sobre cobiça, que está diretamente ligada à inveja, tem um mandamento lá em Êxodo 20, versículo 17. Deus já havia dado esse mandamento lá, olha só, não no tempo de Caim, mas eu digo, já havia no nosso passado, Êxodo 27, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Olha como Deus sabe o poder destruidor da inveja e da cobiça. Ele coloca em 10 mandamentos, tem um dedicado a isso. Não cobice o que não é seu. Não ponha os seus olhos, não foque os seus olhos naquilo que é do outro. E ele diz uma série de coisas, diz a mulher, diz o jumento, diz as servas, o boi, mas no final ele engloba tudo, ele diz, nem coisa alguma que pertence ao outro. E a inveja, ela ainda tem um agravante sobre a cobiça. Não é que a inveja é menos que cobiça, não. A inveja é a cobiça com um agravante. Além de cobiçar o que o outro tem ou o que o outro é, há no invejoso um desgosto, um pesar, um ressentimento pela felicidade do outro, pelo que ele é ou pelo que ele tem. Observa, a cobiça é só eu quero o que é seu. A inveja não só quer o que você tem, mas ele se ressente de você estar feliz com o que você tem. Enquanto a cobiça diz, eu quero aquilo, mais do que tudo na vida, a inveja acrescenta, que raiva, que ódio, eu é que deveria sentir a alegria de ter aquilo ali. Dessa forma, enquanto a cobiça quebra o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento, né? Jesus resumiu tudo em 2. Enquanto a cobiça quebra o primeiro grande mandamento do Senhor, a inveja quebra o segundo. Marcos 12, 30 e 31. Quais são os 2 grandes mandamentos que é Jesus resumindo os 10? Ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. A cobiça faz você quebrar o primeiro mandamento. Você ama alguma coisa mais do que você ama a Deus. E a inveja faz você quebrar o segundo mandamento. Você quer o mal do seu irmão porque você não o ama. A cobiça e a inveja têm uma causa em comum: a falta de amor. A falta de amor a Deus e a falta de amor ao próximo. O apóstolo Paulo também fala sobre a incompatibilidade entre inveja e amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. O amor não inveja. Veja, você não pode amar e invejar ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Ou você é alguém amoroso, ou você é alguém invejoso. Mas você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Uma vez eu li, já até falei aqui, não lembro quando, mas eu li em um dos muitos livros que eu li, não lembro também onde foi que eu li mais. Mas eu li sobre a biografia não autorizada de Nancy Reagan, uma ex-primeira dama dos Estados Unidos, uma mulher que era esposa de um ex-presidente dos Estados Unidos. Veja, alguém escreveu um livro que era a biografia não autorizada. Alguém estava contando a história de Nancy Reagan sem autorização dela. E no lançamento desse livro, isso já faz muito tempo, no lançamento desse livro,
na primeira semana de lançamento, venderam cerca de 950 mil cópias do livro, ou seja, quase 1 milhão de cópias desse livro em uma semana de lançamento. E aí você pode perguntar o que é que tinha de tão especial neste livro para vender quase 1 milhão de cópias em uma semana de lançamento. De especial não tinha nada. Era um livro que contava os bastidores da vida da primeira dama, com todos os escândalos e sujeiras. Era um livro para arruinar a reputação de Nancy Reagan. Porque quase 1 milhão de pessoas compraram um livro cheio de notícias ruins sobre alguém. Por que nós gostamos de ler esse tipo de coisa? Porque os tropeços dos outros, e os escândalos dos outros, e os erros e os pecados dos outros dão tanta audiência. O que há na natureza humana que nos faz sentir bem quando jogamos lama na reputação de outra pessoa? Eu sabia, por trás daquela carinha de anjo, vejam só, tão santinho, mas vejam só, e dando uma de honesto. O que há na natureza humana que nos faz sentirmos bem quando as faltas, as tolices, os pecados das outras pessoas são tornados públicos? E a resposta é: sabe o que é que há na natureza humana que nos faz gostar desse tipo de coisa? A resposta é inveja. O pecado da inveja. A inveja providencia a lama que queremos para jogar sobre o sucesso dos outros. Você pode apostar que se você deixar alguma marca positiva no mundo, alguém vai aparecer com um balde de lama querendo sujar, ou com uma borracha querendo apagar. Alguém vai querer fazer isso. Acredite, tem pessoas que não vão gostar de você pelo simples fato de que muitos gostam de você. Isso é estranho, mas isso é verdade. Existirão pessoas que não vão gostar de você, que vão ter raiva de você, pelo simples fato de que tem muita gente que gosta de você. É muita babação, é muita adulação também, né? Pronto, ela já ficou com raiva de você. Inveja. Tem pessoas que têm raiva de você pelo simples fato de você ser bem sucedido em alguma coisa. Elas têm raiva por isso. O nome disso é inveja. O que é inveja? Vamos ler aqui a definição, dada pelo dicionário online. Definição de inveja, coloca aí na tela. Desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. É um desprazer. Tem inveja da prosperidade de alguém. Sentimento de cobiça da felicidade, da superioridade de outrem. Ter inveja de alguém. É esse o significado de inveja. É um desprazer causado pela alegria do outro, pela felicidade do outro, pelo sucesso do outro. Querido, inveja é a incapacidade de cumprir Romanos 12:15. O invejoso é incapaz de cumprir o que Paulo diz para fazermos em Romanos 12:15. Coloca aí Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O invejoso é incapaz de fazer isso. Ele faz o contrário. Ele se alegra com os que choram e ele chora com os que se alegram. É assim que o invejoso faz. Quando ele chora com os que choram, são lágrimas de crocodilo. Por dentro ele está felizão porque você se deu mal, e ele está ali por perto porque ele quer curtir o momento de ver você chorando. Queridos, a inveja diz:
Eu não quero apenas que a minha grama fique tão verde quanto a sua grama. A inveja diz: eu quero que a minha grama fique verde e a sua grama fique marrom. Eu não suporto a ideia de você ter uma grama verde. Caim não queria apenas ter a aceitação de Deus igual Abel tinha. Ele queria que Deus não desse mais atenção a Abel. Ele queria ter a atenção de Deus só para ele. Então ele elimina Abel. A inveja, querido, é algo mais comum do que você pode imaginar. É um pecado muito, muito comum. A inveja está por toda parte, fazendo vítimas em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Uma amiga disse para outra: mulher, eu sou alérgica a peles de animais. É mesmo, mulher? É. Toda vez que eu vejo uma mulher com um casaco de peles, eu adoeço. Era de inveja aquela. Queridos, nós vivemos num mundo competitivo, onde a inveja é estimulada, onde a inveja é admirada. Ou você não percebeu que a inveja tem sido colocado como uma grande motivação de consumo nas atuais campanhas de publicidade de muitos produtos? As propagandas são feitas para criar inveja. Se você comprar nossos produtos, você vai ser invejado por todos. Esse carro ou essa casa é de dar inveja. Compre esse produto e deixe todos babando de inveja de você. Nós vivemos num tempo em que as pessoas perderam a noção da gravidade do que é inveja. E a inveja é estimulada, é admirada. Cuidado. Não faça do despertar a inveja dos outros a sua motivação na vida para fazer qualquer coisa ou comprar qualquer coisa. Cuidado, é muito perigoso ter um invejoso na sua cola que diga Abel. Mas também é muito perigoso ter a inveja no seu coração que diga Caim. A primeira pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: quais as consequências da inveja? A Bíblia diz que existem algumas consequências, alguns males causados pela inveja. Primeiro, a inveja destrói os relacionamentos. Primeiro mal que a Bíblia diz que a inveja causa, ela destrói os relacionamentos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se deixaram dominar pela inveja e acabaram por destruir seus relacionamentos e suas famílias. Nós acabamos de ver e vamos continuar vendo a história de Caim e Abel. Caim invejou a atenção que Deus dava a Abel, e isso resultou no primeiro assassinato da história da humanidade. E foi um irmão matando o outro. Jacó, você conhece a história, invejou a primogenitura de Esaú, seu irmão. Ele invejou o fato de Esaú ter nascido primeiro e ser o primogênito. Isso resultou em traições, mentiras e a destruição da família, porque Esaú depois quis matar Jacó. Jacó teve que fugir e que viveu anos e anos longe da sua família. Raquel invejou a fertilidade de Lia. Isso resultou numa rivalidade imensa, desavenças dentro da casa de Jacó. Ora, Jacó plantou inveja, colheu inveja. Os irmãos de José, de novo aqui a colheita de Jacó, os irmãos de José invejaram o amor paterno que ele tinha, porque Jacó foi lá e deu uma capa colorida, feita especialmente para José, e aquilo foi a gota final, porque José era o filho preferido e os outros invejavam a atenção que o pai dava a José. Isso resultou em ódio, tentativa de assassinato,
venda do irmão como escravo, mentiras que destruíram a família. Saul invejou a unção, a força, a coragem e o carisma de Davi. Isso resultou em várias tentativas de assassinato. Saul tentou várias vezes tirar a vida de Davi porque tinha inveja da unção que Deus tinha colocado sobre ele, tinha inveja do carisma, da força de Davi. Querida, a inveja é o desejo voraz pelo que pertence ao outro. E esse sentimento, ele pode corroer os laços de amizade, destruir as relações familiares, impulsionar indivíduos a ultrapassarem todos os limites morais, como Caim fez e como todos esses outros personagens que citei agora fizeram por causa da inveja. Tiago capítulo 4, versículo 2, a parte B diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Atente para a expressão que aparece 3 vezes, nada tendes, né? 2 vezes nada tendes, mas a outra significa a mesma coisa, né? Vocês não podem ter nada, não podeis alcançar nada. Ou seja, uma das verdades contidas nessa pequena passagem bíblica é: a cobiça e a inveja é completamente estéril, infrutífera. Vocês cobiçam, vocês são invejosos e vocês não têm nada. O invejoso nunca tem nada. Ele nunca está contente, ele nunca está feliz, ele nunca está bem. Os conflitos procedem dos seus desejos íntimos de cobiçar, de invejar o que é do outro, de provocar inveja e de sentir inveja. A inveja destrói relacionamentos. Segundo mal, a inveja cria ressentimentos e incita o ódio. Tito capítulo 3, versículo 3, a parte B: nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Rancor e inveja, isso causava o quê? Ódio pelos outros. Lembra de Caim? Caim ficou com inveja, depois ele ficou irado, depois ele partiu para matar e eliminar o seu irmão. A inveja, queridos, presta atenção, a inveja é um pecado tão sério, a inveja é algo tão doentio, que a inveja faz você ficar ressentido, faz você ter raiva, faz você ficar com ódio de uma pessoa, sem que ela tenha feito absolutamente nada contra você. A pessoa por quem você está irado por causa da inveja, ela não fez nada contra você, ela apenas fez algo bom para ela mesma ou para outra pessoa. Qual foi o mal que Abel fez a Caim, que justificava tamanha ira, tamanho ódio? Nenhum. Abel apenas ofereceu uma oferta que agradou a Deus. Olha como a inveja é doentia, porque Abel não fez nada contra Caim, Abel nem estava olhando para Caim, Abel estava focado em agradar a Deus, e ele traz uma oferta que Deus se agrada. Isso é suficiente para que Caim o odiasse. A inveja faz você ficar ressentido com alguém por causa do sucesso dele, por causa do bem dele. Você diz: eu é que deveria ter sido promovido e não ele. Eu é que deveria ter sido eleito o vendedor do mês e não ela. Eu é que deveria ter sido convidado para ser o próximo facilitador do PGM ou o próximo supervisor e não eles. Aqui não acontece isso, não. Lá na França que acontece isso. A inveja faz você ficar ressentido com alguém por causa da prosperidade dele. Olha que loucura.
Eu é que merecia morar numa casona daquela. Quem devia estar dirigindo aquele carrão era eu. A inveja faz você ficar ressentido com alguém por causa da família dele. Como é que pode o marido dela ser mais espiritual e mais dedicado ao Senhor do que o meu? Tanto que eu oro para o meu marido ser dedicado. E olha essa bênção. Mas essa mulher não faz nada e o marido dela é totalmente dedicado e ela nem dá valor. Aí escorre uma baba verde no canto da boca. Como é que pode? Como é que pode os filhos dele serem mais crentes do que o meu, serem mais comprometidos com a obra do que os meus? Tanto que eu ensinei para os meus, e essa aí nem ensina nada. Olha como os filhos dele são comprometidos com Deus. Olha como são crentes. Os meus é que deviam ser assim. Tiago capítulo 3 versículo 16: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A inveja, querido, conduz a outros pecados. Onde há inveja, há todo tipo de coisas más. Onde há inveja, há todo tipo de pecado. A inveja conduz a outros pecados. A inveja conduz à mágoa. A inveja produz também ressentimento, o ódio, a fofoca, o roubo, o adultério, o assassinato. Cuidado para não acalentar o pecado da inveja no seu coração. Outra coisa que a inveja faz é fazer você se sentir miserável. É isso que ela faz com você. Ela não produz nada, nós acabamos de ver, vocês invejam e não tem nada, nada possuem. Nunca estão satisfeitos. O que ela vai fazer com você é fazer você sempre se sentir miserável. Porque sempre haverá alguém que terá mais do que você, saberá mais do que você. Se você já teve uma crise de inveja, você sabe do que eu estou falando por experiência própria. A inveja faz você se sentir inferior, faz você se sentir miserável. Provérbios capítulo 14, versículo 30: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja faz você apodrecer por dentro. A inveja faz você se sentir um lixo. Você não pode ser feliz e invejoso ao mesmo tempo. Você precisa escolher o que é que você quer das duas coisas. Porque se você escolher ser invejoso, você vai ser sempre um miserável, triste, amargurado. Seus ossos vão envelhecer, você vai apodrecer por dentro. Um dos grandes segredos da felicidade é aprender a como eliminar a inveja da nossa vida. É por isso que essa é a segunda pergunta que nós vamos responder hoje. Como eliminar a inveja da nossa vida? Lá vem ela. Escutou que eu estava pregando e já chegou. Você que está em casa não sabe o que é, porque começou a chover. Faz muito barulho aqui. Como eliminar a inveja da sua vida? Primeiro, não queira ser melhor do que os outros. Apenas dê o seu melhor. Vou repetir que você tem que gravar isso na sua... Se você quer usar o celular, aproveite para usar para isso. Tira uma foto aí. Não queira ser melhor do que os outros, apenas dê o seu melhor. Quando lemos a história de Caim e Abel, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, fica mais evidente que o problema com a oferta de Caim não tinha nada a ver com a oferta de Abel. O problema com a oferta de Caim não tinha nada a ver com a oferta de Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Isso significa as primícias. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta.
Aqui tem uma indicação clara sobre qual foi a razão de Caim ter sido reprovado, da sua oferta ter sido rejeitada e a de Abel ter sido aceita. É que Caim trouxe fruto da terra, trouxe alguns produtos da sua lavoura, enquanto Abel trouxe o primogênito dos seus cordeirinhos. Ele trouxe a primeira cria, o primeiro que nasceu. Ele separou e disse: esse é do Senhor. E quando ele sacrificou aquele cordeiro, ele botou no altar as melhores partes do cordeiro. Você percebe a diferença? Um pega lá os frutos da plantação e traz, o outro escolhe o que havia de melhor e os primeiros do seu rebanho. Querido, Caim não trouxe a Deus as primícias da sua lavoura, os primeiros frutos da terra. Ou seja, Caim não deu o seu melhor a Deus, por isso ele foi rejeitado. Não havia, queridos, não havia uma competição sobre quem dava a oferta melhor ou quem dava a oferta maior. Não existia essa competição ali. A oferta de Caim não foi aceita, ela foi rejeitada porque não era o melhor de Caim. Não é porque Deus rejeitou a oferta de Caim porque não era tão boa quanto a oferta de Abel. Não, eram diferentes, totalmente diferentes. Um era cereais, o outro era carne. Não tinha como ser igual. Não era uma competição de quem dava a melhor oferta. A oferta de Caim foi rejeitada porque não era a melhor oferta que Caim poderia oferecer a Deus. Veja mais essa passagem, Gênesis capítulo 4, versículo 7, mais um trechinho, mas também agora na nova tradução da linguagem de hoje, assim: se tivesse feito o que é certo, lá na outra versão diz, se bem fizeres, né? Ou seja, se tivesse feito o que é certo, se tivesse feito direitinho, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, ou seja, você não fez bem feito, você não fez direito. Deus é claro, quando Deus vai dizer: por que você está irado? Por que você está aí com esse semblante triste e abatido? Aí Deus diz: você não sabe que se você tivesse feito as coisas direito, você tinha sido aceito? Você não tem nada a ver com Abel. Deus já chega para isso antes dele matar Abel, ele teve a chance de pensar sobre isso. Deus está dizendo: não tem nada a ver com a oferta de Abel. É você. O problema é você. Se você tivesse feito direito, você agora estava sorrindo, porque você tinha sido aceito. A sua oferta tinha sido aceita, mas você fez errado. Deus não disse: se você tivesse feito melhor do que Abel, ou tão bem quanto Abel. Não, Deus nem botou Abel no meio da história. A inveja fez Caim entender que o seu problema era Abel, e a oferta bem feita que Abel fez, e não a sua falta de zelo para com a sua oferta a Deus. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você: tire os seus olhos da oferta do seu irmão. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto muito de dizer, mas diga aí: tire a oferta, tire os olhos da oferta do seu irmão. Vá, tire os olhos da oferta do seu irmão. Não só da oferta, viu? Tire os olhos da vida do seu irmão também. Foque na sua oferta. Veja se ela está sendo feita de uma forma que agrada a Deus. Veja se ela está sendo feita com zelo. Destruir os que fazem melhor do que você não vai tornar você melhor. Pelo contrário, só vai tornar você pior. Foi o que aconteceu com Caim. Ele foi eliminar a concorrência. Ele achava que era uma disputa. Ele achava que era uma competição. Eu vou eliminar Abel, e aí Deus vai olhar para mim. Aí Deus olhou e lançou sobre ele maldição e o expulsou dali. Nunca meça a sua adoração, a sua atuação, o seu trabalho pelo dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 4, aqui na versão da Bíblia Viva fica bem claro para entender. Diz assim: que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor,
pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, o seu melhor. Isso vai gerar o quê? Satisfação. E não vai necessitar de você estar olhando para o que os outros estão fazendo, nem se comparando com os outros. Você não precisa se comparar com os outros, faça o seu melhor. É daí que vem a satisfação pessoal e a aprovação de Deus sobre você. Então não tente ser melhor do que ninguém. Apenas se esforce para dar o seu melhor. Como a gente pode mandar inveja para longe de nós? Segundo, reconheça a sua singularidade. Singularidade vem da palavra singular. Singular é algo que é único, que é um. Plural é o que são muitos. Então, quando falo singularidade, reconheça que você é único. Como as digitais, não existe nenhuma digital igual a outra. Nem mesmo você tem duas digitais iguais. Não existe ninguém igual a outra pessoa. Inveja, querido, é uma escolha. Todas as vezes que você sente inveja é porque você escolheu sentir inveja. Sabe por quê? Porque você escolheu fazer comparações entre você e outra pessoa. E aí a inveja brotou no seu coração. Toda inveja começa quando esquecemos que nós somos únicos e nos comparamos com os outros. Existe uma linha muito tênue, entenda. Eu não estou dizendo que você nunca deve olhar para a vida de outra pessoa para se inspirar, para aprender, para se motivar. Não, isso é bíblico. Discípulo é o quê? Aquele que olha para o mestre e imita-o. Mas existe uma linha tênue entre inspiração e comparação. Não confunda isso. É diferente, inspiração de comparação. A inspiração é quando eu olho para alguém, eu me alegro com o sucesso daquela pessoa e eu me inspiro nela para melhorar a mim mesmo e para que eu cresça. Não há pecado nisso. Eu estou olhando para alguém, estou me inspirando no exemplo dessa pessoa para que isso me torne uma pessoa melhor. E eu me alegro com o sucesso dela. E quanto mais ela cresce, como eu estou imitando ela, mais eu cresço junto. Eu não quero passar na frente dela, eu só quero aprender com ela. Isso é bíblico, isso é bom, isso é saudável. A comparação é quando eu olho para uma pessoa e aí, além de não me alegrar com o sucesso dela, eu sinto pena de mim por não ter o sucesso que ela tem. Isso é comparação. É por isso que tem gente que anda perto de pessoas sábias, perto de pessoas que têm muito conhecimento, perto de pessoas que transbordam conhecimento e elas não crescem, enquanto outras grudou ali um tempinho, já começou a crescer. É porque umas olham e se inspiram, outras olham e se comparam. Os que se comparam, eu vou dar um exemplo de igreja, para você entender, um exemplo de igreja. Já fui a muito congresso de liderança, congresso de pastores, de líderes, congresso em que líderes bem-sucedidos, pastores bem-sucedidos no ministério, vinham compartilhar o seu exemplo para que outros pudessem aprender, colher princípios e aplicar nas suas realidades. Fui a muitos congressos em várias partes do Brasil. E o resultado disso é que sempre que eu voltava num congresso, vocês sabem, né? O pessoal eu sempre voltava muito cheio de ideias e voltava muito animado. Mas eu via pessoas lá que ficavam muito tristes, muito chateadas. Por que isso? Porque ao ver que alguém estava fazendo algo bom e tendo sucesso, eles não conseguiam se alegrar com aquilo e ficavam se comparando. Mas olha a situação que eu estou, eu não sei fazer isso,
Não, nunca vai dar certo a minha realidade. Não, Deus realmente ama mais a pessoa do que a mim. E ele volta para casa arrasado, detestando a sua vida e o seu ministério, e invejando a vida e o ministério do outro. Isso acontece em todas as áreas. Porque essa é a diferença entre a inspiração e a comparação. Tem gente que, se você pode colocar ele numa mesa com as pessoas mais influentes, mais inteligentes, mais capacitadas do mundo, ela vai sair daquela mesa arrasada sem ter aprendido absolutamente nada, a não ser que ela é muito pequena, é muito miserável, e nada de bom acontece com ela, só com os outros. Você tem que mudar sua mente. Você tem que parar de olhar para os outros com comparações, de olhar para os outros para aprender e até inspiração, colher princípios e não modelos, princípios, porque cada pessoa é diferente da outra. Sabe, vimos que Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Eles eram o quê? Diferentes, tinham trabalhos diferentes. Deus os fez com habilidades diferentes e aptidões diferentes. Eu já vi, quando eu estava pesquisando para essa mensagem, eu vi que algumas pessoas, alguns teólogos advogam que o motivo, olha que absurdo, que o motivo pelo qual Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel é porque Deus dava preferência para pastores de ovelhas e não para agricultores. Talvez tenha sido essa ideia maluca que passou na cabeça de Caim. Ele não aceitou minha oferta porque ele gosta mais daquilo ali. Não aceitou minha oferta porque ele prefere os pastores de ovelha e não os agricultores. Mas isso é mentira. Cada um tem o seu valor diante de Deus, e Deus nos fez diferentes, Deus nos fez singulares, Deus nos fez únicos. Deus fez os agricultores e Deus fez os pastores de ovelha. Por quê? Porque as pessoas precisavam comer carne e as pessoas precisavam comer cereais. Como já vimos, o problema de Caim não era a oferta diferente da de Abel, mas era a sua falta de zelo ao apresentar a sua própria oferta a Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, a parte B, e o versículo 13 diz assim: a dificuldade deles é que só se comparam uns aos outros, medindo-se pelos seus próprios conceitos mesquinhos. Mas nós não nos gloriaremos além do limite apropriado. Nosso objetivo, qual é o objetivo? Nosso objetivo é estar à altura do plano que Deus tem para nós. Observe, o problema deles é que eles ficam se comparando uns com os outros, com seus princípios mesquinhos. Mas nós não. O nosso objetivo é estar à altura do plano que Deus tem para nós. Observe, o que é que Deus tem para mim? O que é que Deus mandou fazer? Qual a forma como Ele me fez? O que é que Ele quer que eu faça? É isso que eu tenho que estar focando. A inveja é uma manifestação de inferioridade que surge com a comparação. Eu me sinto inferior, o meu semblante se abate como o de Caim, porque eu não sou tão bom quanto você. Eu me sinto inferior porque eu não sei pregar como o pastor Micaías sabe pregar. Eu me sinto inferior porque eu não sei tocar como o Walter Cleison toca. Eu me sinto inferior porque eu não canto tão bem quanto a Tainá. Eu não tenho a memória do Dantas. Eu não tenho a criatividade da Janaína, a calma do Ilcinho, o carisma da Clete, a simpatia da Valesca, a segurança do Fabiano, a estatura do Galtieri. O que mais eu poderia dizer? A beleza de Natanael? Não, exagero, né? Acho que eu exagerei, agora eu passei do ponto, eu me empolguei. A voz de Natanael é melhor. Como diz Júnior Firmino, ele é lindo por dentro. Querido, quando me sinto inferior, eu me sinto ameaçado por alguém que seja mais bonito do que eu, mais bem vestido do que eu, mais talentoso do que eu, que tenha mais status, mais escolaridade, mais carisma.
É uma vida miserável, a vida do tal do invejoso. A comparação é a raiz da inveja e da infelicidade. Nada, por exemplo, quer ver um exemplo? Nada deprecia mais o seu carro. Se você é um invejoso, presta atenção, se você tem problema com a inveja, nada deprecia mais o seu carro do que o seu amigo comprar um carro zero. Você estava super satisfeito com o seu carro, até que o seu amigo chegou com um carro zero. Naquela hora o seu carro parou de prestar. A Bíblia diz que você é exclusivo, é único. Salmo 139, versículo 13: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Você não foi construído, não foi feito em uma linha de produção. Você não é televisão que só muda as polegadas, é tudo igual, não. Deus fez de forma personalizada, Ele moldou você com as suas próprias mãos. Você tem gênios exclusivos. Não há ninguém na face da terra exatamente igual a você. Não há ninguém. Não existe ninguém com os detalhes que você tem. Por que você fica perdendo tempo se comparando com os outros? Sabe, quando você chegar no céu, Deus não vai dizer assim para você: por que você não foi melhor do que meu servo Moisés? Não. Por que você não evangelizou mais pessoas do que meu servo Billy Graham? Não. Deus vai dizer: por que você não deu o seu melhor? Por que você não fez o que eu te mandei fazer e não fez bem feito? É isso que Deus vai cobrar de cada um de nós. Reconheça que você é único. Você não precisa invejar ninguém. Você deve ser apenas tudo para o qual Deus fez você para ser. Como nós acabamos de ler, o nosso objetivo é desempenhar a tarefa que Ele nos deu para fazer. Como é que eu posso me livrar da inveja, jogá-la para fora da minha vida? Terceiro, não tente lutar contra seus sentimentos, ou seja, contra o sentimento da inveja, mas mude suas atitudes. Não foque em, agarrar o pensamento invejoso e se abraçar com ele, não. Foque em mudar suas atitudes. Gênesis 4:7: se bem fizeres, Deus disse a Caim, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, a inveja. Mas sobre ele deves dominar. Como é que alguém domina sobre o desejo, sobre a inveja? Observe que primeiro Deus diz que o foco de Caim devia estar onde? Nas suas ações. Ele disse: se você tivesse feito direito, o que é que ia acontecer? Se Caim tivesse tido as atitudes corretas, ele não teria os sentimentos errados. Ele diz: você está tendo os sentimentos errados, eles estão vindo sobre você para dominar você, porque você teve a atitude errada. Então, qual a forma de dominar os sentimentos? Dominar a inveja é focar em mudar as minhas ações e fazer o que é correto. Você não faz isso lutando contra o pensamento na sua mente, dizendo: eu vou me esforçar duramente para não ter inveja. Eu não vou invejar, eu não vou invejar, eu não vou invejar. E a baba descendo no canto da boca. É assim que vai acontecer. Você vai se mover em direção que você se concentra, mesmo que seja uma concentração negativa. Você já me ouviu falar isso 1234 vezes. Você domina sobre seus sentimentos ruins praticando ações boas, fazendo o que é certo. Por exemplo, quando a inveja vier à sua mente e disser a você: corra, você para. Você não pode impedir que a inveja diga corra, mas você pode dizer: eu não vou correr, eu vou parar. Quando ela disser a você grite, você cala. Quando ela disser bata, você acaricia. Quando ela disser olhe, você fecha os olhos. Foque nas suas ações.
Sabe, você não pode impedir que a tentação de invejar venha sobre sua cabeça, venha sobre sua mente. Não tem como impedir. Mas você pode impedir que esse desejo venha dominar você. Foi o que Deus disse a Caim: não deixa o desejo dominar você. Caim deixou, porque ele não focou nas suas atitudes. Ele continuou fazendo o que era errado. Ele foi lá, armou uma emboscada, chamou o seu irmão, armou uma arapuca e matou o seu irmão. Então não foque em lutar contra o pensamento invejoso, mas foque em contrariar tudo que o pensamento invejoso disser para você fazer. Foque nas suas ações. Os seus sentimentos terminarão seguindo as suas ações. Caim agiu mal, depois começou a sentir mal. Então vamos fazer o caminho inverso, vamos agir bem para podermos nos sentir bem. Quarta forma de jogar a inveja para longe da sua vida: seja grato pelo que você tem. Seja generoso não, satisfeito com o que você tem. A inveja é irmã gêmea da ingratidão, da insatisfação. Você só inveja o que os outros têm porque você não está satisfeito com o que você tem. A grande diferença entre Caim e Abel residia na gratidão, na satisfação. Por que eu digo isso? Porque a gratidão e a satisfação é o combustível da verdadeira adoração. Por isso que a adoração de Caim não foi aceita, porque a oferta ali era adoração. Ele não era grato por tudo que a terra produzia, pelos frutos do seu trabalho. Ele não era grato, ele não era satisfeito. Ele não celebrou com Deus quando nasceram os primeiros frutos, tirando e separando para oferecer ao Senhor. Não, ele não agradeceu. Abel sim, o primeiro carneirinho nasceu, ele já separou e disse: Deus, obrigado, esse aqui é teu, porque eu sei que o Senhor vai me dar mais. A diferença era a gratidão, e a gratidão é o combustível para a verdadeira adoração. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A oferta de Abel tinha gratidão, tinha satisfação, tinha alegria. A de Caim não. Ele deu qualquer coisa lá, não tinha um coração grato, satisfeito com o que Deus tinha dado a ele. Querido, para superar a inveja pelo que os outros têm, eu preciso aprender a me satisfazer, a me alegrar com as coisas que Deus me deu. Todo invejoso é por natureza um ingrato e insatisfeito. Se você tem problema com inveja, olha aí dentro de você, você vai encontrar insatisfação e ingratidão. Eclesiastes capítulo 6, versículo 9, a parte B do versículo: é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. O invejoso sempre quer mais, porque ele está sempre insatisfeito. E ele nunca vai encontrar a felicidade e a satisfação, porque sempre haverá algo mais do que ele tem. Alguém tem mais do que ele tem. Se você mora hoje numa casa de 300 mil reais, e você pudesse trocar essa casa numa casa de 600 mil reais, você ficaria o dobro satisfeito? Você ficaria feliz, dobrado? A resposta é não. Você ia ficar eufórico por alguns dias, depois tudo normalizava. Nunca é suficiente para quem é insatisfeito, nunca é suficiente. Não esqueça
que é mais importante do que a oferta, que está em questão ali com Caim e Abel. Era mais importante do que a oferta, era o ofertante, era quem estava ofertando, lembram? Atentou Deus para Abel, prestou atenção Deus em Abel, e então atentou Deus para a oferta de Abel. Não atentou para Caim nem para a sua oferta. Ele olha para Caim e diz: a oferta dele, não esquece disso. Gênesis 4:4-5. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, não deu atenção. Queridos, nós fomos ensinados neste mundo a estarmos sempre descontentes, insatisfeitos, mas nós precisamos adquirir outro hábito para colocar no lugar da insatisfação. Nós precisamos aprender a desenvolver um sentimento que diz assim: eu já tenho mais do que eu mereço. Alguém aqui é capaz de dizer isso? Eu já tenho mais do que mereço? Pois diga aí. Querido, se você está vivo e tem a salvação, você tem muito, mas é muito, muito mais do que você merece, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte é eterna. Então, meu amigo, é o que eu digo, eu estou devendo a Deus é muito. Às vezes quando faço alguma coisa para alguém, diz assim: Deus lhe pague. Eu digo: não, eu já estou devendo é muito a Ele. Nem vou conseguir pagar, nada do que eu faça vou conseguir pagar o que Deus já me deu. Tenho mais do que mereço e estou melhor do que mereço. Mesmo que eu estivesse em cima de uma cama prostrado, ainda seria melhor do que mereço, porque eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. E quinto e último, como é que vamos lançar a inveja para fora da nossa vida? Não ache que por ser fiel a Deus você deve ter mais sucesso neste mundo do que os não crentes ou os infiéis. Não ache que porque você é fiel você tem que ter mais sucesso, ser mais bem sucedido do que aqueles que são infiéis. Esse é um problema sério com os crentes. O que tem de crente com inveja do sucesso do ímpio é um negócio fora de sério. Porque eu sou crente, porque eu temo a Deus, porque eu vou à igreja, porque eu leio a Bíblia, porque eu creio em Jesus Cristo, então é claro, eu deveria ser muito mais bem sucedido do que aquele meu vizinho, que é um cachaceiro, que não faz nada para Deus e que desonra a Cristo todos os dias. Mas como é que ele anda num carro melhor do que eu, mora numa casa melhor do que a minha, tem um emprego melhor do que o meu? Tem um monte de crente com esse pensamento. Olha, você tem problema com inveja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A história de Abel, ela nos lembra de uma verdade muito dura, mas que ultimamente tem sido deixada escondida nos púlpitos das igrejas modernas. A verdade é: Deus, querido, Deus não prometeu vida fácil, nem isenção de sofrimentos, de dores ou tragédias para aqueles que sejam fiéis a Ele. Sabe aquele slogan que uma igreja famosa usa assim: pare de sofrer. Você vai parar de sofrer, sabe quando? Quando você chegar lá na eternidade. Lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem doença, lá não tem nada disso. Lá não tem fome, lá não tem cansaço. Aqui Jesus não prometeu isenção de dor, Ele não prometeu vida fácil, Ele não prometeu isenção de tragédias. Esse negócio de achar que porque você serve a Deus, você deve ser mais bem sucedido nessa vida do que os infiéis, é alguma mentira que botaram na sua cabeça. A história de Abel nos lembra disso. Abel fez as coisas direito. Abel era fiel. Abel agradava a Deus. Mas mesmo assim, ele teve um fim trágico. Ele foi assassinado pelo próprio irmão numa emboscada.
vítima de inveja. Ele não tinha feito nada de errado com o irmão dele. Mas Deus, como é que o Senhor permite uma coisa dessa com um servo teu? A tua fé é assim? Você não vai chegar na eternidade, querido. Você vai desistir antes. Você não vai perseverar até o fim. Não vai. Não vai, porque esse mundo é cheio de tragédias e dor. E elas vão alcançar você em alguma hora. Em algum momento as tragédias e as dores vão alcançar você. E na hora que alcançar você, você vai se revoltar com Deus e vai cair fora. Se a tua fé é assim, se o teu relacionamento com Deus é assim, já era. Não vai durar. Sabe? As garantias que temos por servir a Deus não são para essa vida terrena, não, são para a eternidade. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Sabe o que é jaz? Diz assim, aqui jaz fulano de tal. Onde é que a gente diz isso? Na sepultura, né? Ou seja, esse mundo está morto, entregue a Satanás. Esse mundo jaz no maligno. Não é de se admirar, presta atenção, não é de se admirar que ele, o maligno, conceda privilégios temporários, porque não são mais do que isso, para aqueles que fazem a vontade dele. Querido, lembra, você ainda não chegou em casa. Você não é daqui, você não veio para ficar. A tua esperança é na eternidade. Lembra do rico e Lázaro? Falei dele domingo passado. O que foi que o rico lá sofrendo no inferno? Ele vai, ô pai Abraão, manda Lázaro botar pelo menos uma gotinha de água no dedo e botar aqui na minha língua. Está queimando no inferno. Aí Deus disse para ele, olha, lembra lá na terra? Lá na terra você teve do bom e do melhor, não foi? Só pensava nisso, você só pensava nas coisas terrenas. E lá você desfrutou do melhor que tinha lá, não foi? Foi. Tchau. O rico teve tudo, fazia festa todo dia. O Lázaro doente, cheio de feridas, os cachorros lambendo as feridas dele. Mas na eternidade, quem é que estava lá com Deus? Lázaro. A nossa esperança é na eternidade, querido. Por isso que se eu tenho mais do que Lázaro, eu estou no lucro, mas eu estou no lucro grande. Se Deus cegasse meus dois olhos, quebrasse minhas duas pernas e me botasse em cima de uma cama, eu ainda estava no lucro. Provérbios capítulo 23, versículo 17. O teu coração não inveje os pecadores. Quer um negócio mais claro do que isso? O teu coração não inveje os pecadores. Antes permaneça no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem. Atente para isso, acabará bem. Não será malograda a tua esperança, não vai se dissipar a tua esperança. Atente para a expressão, não inveje o incrédulo. Olha a ordem, não inveje o incrédulo. Continue focando aonde? No Senhor. E qual a promessa? Você acabará bem. A nossa promessa não é de jornada fácil, querida. A nossa promessa é de final feliz. Olha que revelação tremenda. A promessa não é de jornada fácil, é de final feliz, de chegada segura. Não importa o quanto infiel pareça, o quanto bem sucedido o infiel pareça, não importa o quão próspero o infiel pareça, e não importa o quanto de sofrimento o fiel tenha, o que importa é que no final, meu querido, o fiel acabará bem, e o infiel, se não se arrepender, acabará mal. Se você olhar pela ótica terrena deste mundo que jaz no maligno,
Você olha para Caim e Abel pela ótica humana, você diz: coitado do Abel, um homem tão bom, temente a Deus, tão satisfeito e tão grato ao Senhor, e foi o primeiro ser humano a morrer na história, e ainda através do assassinato pelas mãos do próprio irmão. Que tristeza. Mas se você olhar pela ótica divina, pela ótica da eternidade do céu, você vai dizer: como esse Abel é privilegiado. Deus abreviou o seu tempo de sofrimento nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, e ele tornou-se o primeiro ser humano a estar aqui e voltar para os braços do Pai, para a presença do Senhor, para o descanso do Altíssimo. Querido, enxergue pela ótica de Deus e não pela ótica desse mundo caído. Para concluir, o que é que você anda invejando? Quem você anda invejando? O que você anda invejando na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você: a inveja é como um câncer. Ela vai consumir a tua alma, ela vai arruinar os teus relacionamentos, e como todo câncer, ele tem que ser extirpado. Então peça a Deus para fazer uma cirurgia espiritual em você agora. Se você tem problema com a inveja, não é que você é um invejoso daqueles contumaz, mas você sabe que a inveja bate à sua porta. Feche seus olhos agora. E se você concordar, repita essa oração comigo. Só se você concordar. Diga: Senhor, ajuda-me a resistir à tentação de ficar me comparando com os outros, de medir os meus feitos com os feitos dos outros. Ajuda-me a reconhecer a minha singularidade, a reconhecer que Tu me fizeste único e tens um plano específico para a minha vida. Ajuda-me a alegrar-me quando os outros são abençoados e a não ficar ressentido, nem sentir inveja da alegria deles. Ajuda-me a entender que a Tua bondade é para todos nós. Além de tudo, ajuda-me a redirecionar minha vida para Te agradar, e me ajuda a enxergar as coisas pelo Teu ponto de vista. Ajuda-me a entender que as coisas materiais são temporárias, e a coisa mais preciosa que eu posso ter é um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Amém. E que Deus nos abençoe. Glória a Deus.